Quebrando as maldições hereditárias, terceiro episódio. Os dois primeiros já explicam muito bem o que é esse termo hereditariedade. Ele tem muito mais a ver com psicologia, sobre normalização de comportamentos do que algo místico. Apesar de quando a gente fala de pecado e comportamentos que nos afastam de Deus, tem sim a mão dos demônios, tem sim na nossa fé as tentações, as adversidades, tem sim as tentações demoníacas, mas a hereditariedade tem muito mais a ver com a normalização do que não se deve normalizar. Então, quem puder, assista os outros dois episódios. Eu explico o que é um demônio familiar, o demônio que tenta agir na família como um todo, usando alguém ou algum fato histórico da família, da árvore genealógica, como porta de entrada. Agora vamos falar como nos livrar desse demônio, né? Já tivemos um spoiler nos outros episódios que uma vida de vigilância, oração, de santa missa, de confissão frequente ajuda e muito, praticamente trata e cura. Mas vamos destrinchar exatamente o que nós temos que fazer para nos livrar de um demônio familiar ou demônios familiares. Reconhecer que ele opera na família. Perceber, até no nosso exame de consciência para se confessar, por que eu estou recaindo tanto nesse pecado? Será que é só porque às vezes acontece de eu cair em tentação? Ou será que eu sou muito tentado em relação a esse pecado? Porque na minha família, nem tudo é pecado, isso aí não é pecado. Mas o teu pai, o teu tio, a tua avó, a tua bisavó, os teus irmãos fazem isso e não tem problema. Então é sobre essa reflexão do que a tua família e você normalizou que não deveria ter normalizado. Então eu dou um exemplo. Poxa, meu tataravô roubou o terreno de alguém. Então a gente normaliza que roubar não é pecado, porque a nossa família foi fundada nisso. Percebe o que é essa hereditariedade, essa árvore genealógica, essa genealogia? É a gente usar a história da nossa família, os erros da nossa família, para justificar continuar errando e pecando. Então, o primeiro passo é reconhecer qual que é a porta do pecado ou as portas que a tua família usa. O que vocês normalizaram? Do que vocês são vítimas, acabam caindo em tentação, mas muito porque vocês nem acham que está errado, nem veem problema mais. Segunda situação, segunda forma de vencer a batalha espiritual. Não se acomodar com esse ciclo vicioso, com essa repetição de padrão, com essa normalização. Não basta perceber que existe um padrão errado. Você não pode ter consciência disso e não fazer nada em relação a isso. Nós somos convidados a uma batalha espiritual. Então, se, por exemplo, o pecado de roubar o que é do outro é feito na casa, é normalizado na família, você já começa por aí rezando, se confessando da sua parte, buscando uma vida que não normaliza o roubo. Mas aí você tenta conscientizar as pessoas ou ao menos rezar para que elas percebam, para que o Espírito Santo, que o anjo da guarda, que Nossa Senhora, que Jesus consigam agir na vida dessa pessoa, além da tua própria vida, para vocês pararem de normalizar isso e lutarem contra. Então, não basta reconhecer, tem que lutar contra aquilo. Terceira situação, para vencer o demônio. Submeter a autoridade de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo que é banhado no sangue e na água de Jesus Cristo vai sair vitorioso. Mas a gente tem que deixar isso claro. Nós temos que pedir isso, orar por isso, pedir para Jesus dominar a situação, tomar a autoridade para si. Porque nós somos livres para dizer não para Ele. E Ele está esperando o sim, o nosso sim na oração. Somos convidados à obediência completa à palavra do Senhor e aos seus mandamentos,
a se entregar à fé e aos sacramentos, a realmente ir para a guerra com o vencedor, que é Jesus. E eu sempre digo, quem puder, leia os livros do Padre Gabriele Amorfi. Livros de padres exorcistas deixam tudo muito claro. Se nós vivemos em batalha espiritual, a fé católica é o exército militar. A fé católica é a única que verdadeiramente tem um arsenal para guerra, que tem armas, granada, que tem tudo que você precisa para vencer uma guerra, no sangue precioso de Jesus. Os sacramentos, o sacramento da confissão, do batismo, da crisma, Jesus Eucarístico, o terço. Nós somos blindados de tantas formas, nós temos um tanque de guerra, nós recebemos da fé católica. Então, se você vai para a guerra, acredite, você tem tudo o que você precisa na Igreja Católica. Quarto ponto, estar ligado ao corpo de Cristo. O que é ser católico? É Jesus Eucarístico. Ser católico é Jesus Eucarístico. Quem se une a Jesus Eucarístico e aos sacramentos vai lutar contra tudo e sai vitorioso. O padre Robert de Grandes dizia que o sacramento da confissão é uma cirurgia que remove um câncer. E Jesus Eucarístico é a quimioterapia para o câncer não voltar. E eu nunca vi uma comparação tão perfeita. Quinto lugar, ter um conselheiro maduro. De preferência, um aconselhamento de um padre, né? Talvez o mesmo padre que faz a confissão também virá um diretor espiritual. Santa Faustina falava muito da importância de um diretor espiritual, Santa Teresinha do Menino Jesus também. Então, ter um aconselhamento, se possível, além da confissão, marcar eventualmente uma reunião, um aconselhamento com o padre da paróquia, consumir conteúdos católicos também, para vigiar e orar. Então, assistir vídeos, podcasts católicos, catequeses que estão ali na internet de padres, aconselhamentos mesmo que genéricos de padres, né, de freiras, da parte católica mesmo, um direcionamento, um aconselhamento espiritual frequente. E, em sexto lugar, oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. Mas respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A oração e o jejum fortalecem a alma e oprimem as trevas. Elas param de ter força, mesmo para tentar. E mesmo na tentação, você não cai com a mesma facilidade e frequência. Enfraquece o inimigo. Sobre o jejum. Moisés jejuou, Ana jejuou, Jesus jejuou no deserto. Deus criou o homem com a necessidade inerente de ingerir alimentos para poder viver. Essa necessidade diária forçou o homem, a criatura, a confiar em Deus, o Criador, para fornecer-lhe alimento. Então, parte da nossa fé em Deus tem a ver com a alimentação. Se não tivesse essa necessidade, facilmente se esqueceria de Deus. Deus disse a Adão que ele poderia comer de quase todos os frutos do jardim. Eles tinham sido criados para servir-lhes de alimento. Só não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento. Quando uma pessoa jejua, está se abstendo da alimentação, que é tanto uma necessidade quanto um prazer. Essa abstinência é uma expressão contínua da oração interior. O jejum revela que nossa oração é profundamente sincera. Passamos a ter controle e assim podemos realizar melhor a obra do Mestre. Somos convidados a jejuar pelas pessoas,
Somos convidados a jejuar por nós, pela nossa família, por quem amamos, pelos nossos inimigos, por quem nos faz mal, quem não gosta de nós. Somos convidados a jejuar pelos problemas, pelas decisões importantes da nossa vida e pela sociedade, pelas guerras, pela violência, pelo mundo, pelas crises que não só são pessoais, mas coletivas. Somos convidados a jejuar para tudo o que importa. Existe o jejum de certos alimentos, existe o jejum em que o casal se abstém das alegrias do casamento, existe o jejum de coisas específicas, como de doce, da língua, deixando de falar da vida dos irmãos, como foi muito falado pelo Papa Leão XIV recentemente, jejum do celular, da televisão ou de algo que é importante e que nós gostamos muito, que nos dá prazer. O jejum deve ser acompanhado de oração. Fala-se muito, principalmente da oração do terço e de sua meditação, que é muito importante. Você pode fazer propósitos diferentes para um jejum. Por exemplo, se eu jejuar numa segunda-feira, é para libertar os padres falecidos do purgatório. Um jejum na sexta poderia ser pela nação, e um jejum na quarta-feira pelas famílias, para que não haja dissolução das famílias, para que a família se mantenha em pé. E claro, a questão do jejum é uma questão particular. Ela não deve ser usada de forma hipócrita para as pessoas perceberem que você está fazendo jejum, como diz na Bíblia, para chegar aos olhos do mundo. Não, tem que chegar aos ouvidos de Deus, não aos olhos do mundo. O jejum também não pode ser uma imposição. Ele tem que vir de bom grado, de uma escolha livre da pessoa fazer esse jejum com oração, esse relacionamento com Deus. Pular uma refeição para emagrecer ou porque está muito ocupado não é jejum. O jejum é dado a Deus. O jejum é um incenso que sobe aos céus. Então ele tem que ter como objetivo agradar a Deus e fazer uma mudança boa, um milagre na vida da pessoa. Pedindo a Deus pelo jejum, faz um milagre em mim. Olha esse relato. Como jejuar e fazer dieta é diferente. Quando o objetivo é Deus, isso muda tudo. Olha o que está escrito aqui. Quando me dedico a um dia de jejum, Satanás também toma conhecimento disso. E ele ataca com todas as potestades do inferno. Sinto um desejo quase insuperável de comer, nem que seja um simples sanduíche de queijo. Não é que esteja com fome, é que Satanás quer que eu quebre o voto. Durante o jejum, nosso apetite é bastante intensificado. E o diabo nos chama a atenção para isto. Ele deseja rir e zombar de nós. Mas com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora, podemos manter o voto. Tudo por Deus, para Deus, com Deus, em Deus. Geralmente é proposto um jejum de apenas um dia, inicialmente, para a pessoa realmente ter o foco na oração e ela ter um prazo de começo e de fim e o que será o jejum, do que será o jejum. O período de jejum, seja um dia, 3 dias, quanto for na jornada da pessoa, tem mais a ver com desfrutar ao máximo da comunhão com o Senhor e estar em oração. Quando a pessoa for quebrar o jejum, porque ele acabou, o voto já foi, obedecido, tem que ter cuidado para não enfiar o pé na jaca, não exagerar, até por uma questão de saúde. É um retorno gradual à rotina normal. Afinal, vigiai e orai. Deus seja louvado.